Olá, eu sou a professora Esther e você está aqui no nosso canal A História e Seus Caminhos. E hoje nós vamos dar continuidade no vídeo sobre Inconfidência Mineira. Então nós vamos falar sobre curiosidades da Inconfidência. Bom, vamos começar com curiosidades em primeiro lugar pelo personagem central deste movimento. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Tem muita coisa que a gente pode falar sobre esse personagem e que não deu para falar lá no outro vídeo. E que também não vai dar para falar tudo aqui não. Vou falar algumas curiosidades sobre o famoso Tiradentes. Bom, primeira coisa, né, que nós vamos falar. O Tiradentes é ali da região mesmo, nascido próximo de São João del Rei, né? E morava ali em Vila Rica. Alguns dizem que Tiradentes perdeu seus pais bem criança, isso aí é registrado em todas as suas biografias, que ele perdeu os pais muito cedo. Então, o que alguns dizem? Que ele foi criado por um irmão que era padre. E outros dizem que ele foi criado por um tio que o introduziu aí no ofício de arrancar os dentes das pessoas, né? Dizem até que ele era muito caprichoso nisso e que ele não gostava muito de arrancar os dentes das pessoas, não. E que ele chegava a fazer ali algumas coroas de dente com ossos de boi, ossos para repor aí a arcada dentária de algumas pessoas. Ou seja, ele gostava do ofício, né? Mas o que é que também tem de curiosidade sobre o Joaquim José da Silva Xavier? Alguns dizem que ele não era um sujeito assim muito firme nas coisas que ele fazia, não. Que ele tentou ser lá comerciante, depois ele tentou ser minerador e não dava muito certo não. Aí lá, quando ele já estava bem mais velho, ele entrou para os dragões, né, que era a guarda ali de Portugal que ficava tomando conta da região das Minas, na colônia. Mas ele entrou, ele ainda era um alferes. O alferes é uma patente assim mais baixa, sabe? Ali no grupo. Ele era quase que um aspirante ali a ser realmente um militar, né? E com isso mesmo, a gente fica pensando, mas como é que então o Tiradentes se envolveu com os grandes e ricos e poderosos, né? Nesse movimento aí para a separação de Minas de Portugal. Dizem alguns que ele era bem chegado a uma jogatina e que nas casas de jogos onde ele visitava, ele conheceu esse pessoal e ali ele tinha relacionamento com os senhores também, proprietários de terra, os senhores da elite, que também eram chegados num jogo, né? Então foi assim que o Tiradentes começou a se unir com esse pessoal e ele também pensava como esses sujeitos, que a metrópole estava abusando da colônia. Bom, como alferes, o Tiradentes tinha lá um posto na Serra da Mantiqueira. E dizem até que esse posto era muito produtivo, mas que Cunha Menezes, o governador malvado, cruelzão, né, na época, tirou esse posto do Tiradentes porque desconfiava e, né, chegou-se até a certeza de que ele ajudava os contratadores a fazerem contrabando de ouro e mercadorias, né, através do seu posto na Serra da Mantiqueira. Então ele já facilitava, óbvio, ele estava ali entre esse pessoal, né, ele cuidava ali do pessoal. Outros dizem também que ele era meio maluco, que ele falava alto, gesticulava muito, né? E que era meio fanfarrão. E aí muita gente ali na região não dava muito crédito para ele, não. Por isso também ninguém nem desconfiou que ele tivesse envolvido em nenhum movimento. Alguns dizem isso. Seguindo aí mais nas curiosidades sobre Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, né? Nós sabemos muito bem que ele hoje é patrono cívico da nação brasileira, além de ser patrono da polícia militar. Tiradentes é um herói, foi considerado um herói
Mas aí, depois de tudo isso que eu disse, aí você pensa, mas herói? Como assim? Quer dizer, 97 anos depois da morte do Tiradentes, que ele foi enforcado em 1792, né, veio a proclamação da República. Quer dizer, durante esse processo, de vez em quando o Tiradentes era lembrado, né, se bem que a coroa portuguesa queria que ele fosse esquecido, né, o seu ato. Então, quando houve a proclamação da República, os proclamadores, né, eles queriam ali alguém que representasse a nova forma de governo, república. Então, encontrou aí na história o Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier. Olha só, o Tiradentes lutou contra a metrópole, que era governada por reis. Agora, com a república, totalmente contrária ao regime anterior, que tinha sido monarquia, tinha tirado Dom Pedro II. Outra coisa, o Tiradentes morreu pela república, que é algo mais destacado, que é algo mais heróico do que isso, né? Então ele foi buscado. Já havia aí um processo de recuperação da imagem do Tiradentes no caminho histórico. Mas isso eu vou deixar para que você procure saber e faça pesquisas para aprender um pouquinho a mais, né? Bom, então ele foi elevado à condição de representante aí dessas lutas, representante da República Brasileira, né? Por isso ele tornou-se aí o nosso herói, né? Ele é tido como um herói. E tem uma coisa interessante aí no meio dessa história de transformar o Tiradentes em herói, né? Bom, alguns gostam de mostrar esse Tiradentes, né? Todo lindão, bem jovem. Outros gostam de mostrar esse Tiradentes, né? Barbudo, sofredor, né? No transformar Tiradentes em herói, era preciso então também criar ali uma história, um imaginário, para que a população aceitasse isso de uma maneira mais suave, né? Sem rejeitar aí esse herói, né? E muita coisa foi criada em torno do Tiradentes. Primeiro, por exemplo, que esse cara barbudo, esse cara cabeludo, e parece com quem? Que a gente vê muito aí em imagens. Um Cristo sofredor, não é? Então, como o povo brasileiro sempre foi muito religioso, né? Preparou-se muito bem essa associação. Tiradentes, né? Uma imagem religiosa. Inclusive, eu vou falar já já sobre a bandeira de Minas, né? A bandeira do movimento da Inconfidência, que depois tornou-se a bandeira de Minas, que vem aí ligado também a essa ideia religiosa do povo brasileiro. Então, criou-se toda essa história, esse imaginário, e elevou-se então esse sujeito aí, né? Que era um sujeito até, digamos, comum, ele é o mais pobre entre os inconfidentes, né? Mas que deu a sua vida em razão da ideologia de república. Então, ele torna-se aí o representante da república. E até hoje, né, é comemorado o dia 21 de abril. Tiradentes é o único cidadão brasileiro que tem o dia de sua morte comemorado ou lembrado, né, como feriado. E isso foi instituído em 1965, exatamente quase que na época também que ele foi instituído como patrono aí da nação brasileira. Ele já era herói lá, né? E depois torna-se patrono aí da nação brasileira. Bom, e dos outros, não temos curiosidade? Temos. Sobre os outros inconfidentes, algumas curiosidades interessantes. Por exemplo, alguns historiadores dizem que os inconfidentes eram divididos em dois grupos: ativistas e ideólogos. Dentre os ativistas, nós vamos encontrar lá Álvares Maciel, Tiradentes, né? Alvarenga Peixoto, Padre Toledo e Oliveira Rolim, né? O tenente-coronel Paula Freire. E dos ideólogos, nós vamos encontrar o Cônego Vieira, Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga.
Curiosidade sobre eles? Bom, boa parte dos historiadores já demonstraram e sabem, e às vezes a gente até encontra em alguns livros, que todos eles, né, tinham algumas questões não muito éticas em relação às suas condutas. Não eram assim, totalmente fora da lei, mas agiam de uma maneira que nem sempre era tão assim ética. Por exemplo, né? Álvares Maciel era um sujeito dependente do pai. Não tinha lá, né, o seu próprio domínio. Ele era cunhado do tenente-coronel Paulo. Dizem que era considerado pela coroa pela coroa portuguesa e pelas autoridades locais como um fraudador da fazenda real. Dizem que ele subfaturava produtos. Às vezes não era necessário, ele colocava lá para comprar. E para onde ia o dinheiro que ele recebia, né? Bom, só fazendo esse comentário. E no caso de Alvarenga Peixoto, alguns dizem que era muito rico, mas que estava tão endividado que não pagava nem os juros de suas dívidas. Eu acho estranho isso, quando eu estou lendo e vejo um autor dizer era muito rico, mas estava tão endividado. Olha, então era pobre. Mas, né, era um cara de bom relacionamento, né, mas que não pagava ninguém. Padre Toledo tinha minas, fazendas, escravos e vendia sacramentos. Dizem até que todos os padres na região vendiam sacramentos. Aquilo que se fazia lá antes da reforma, lá na Europa, ainda no século XIV, século XV, né? Aqueles defeitos aqui na colônia os padres começaram a fazer. E entre os ideólogos, né, que deveria ser aqueles que estavam organizando e repensando como seria o Brasil ou como seria a região independente ali, né? O Cônego Vieira, dizem que era o mais intelectual de todos. Já já falo sobre ele, porque eu quero falar primeiro do Tomás Antônio Gonzaga, aquele da Marília de Dirceu. Na realidade, a sua Marília, que era Maria Doroteia, e tinha 19 anos quando ele se apaixonou pela garota, e ele, um quarentão, bonitão, nos seus 40. Casaram-se. Embora ele não fosse tão rico quanto a moça, os amigos garantiram, né? Ele tinha bastante amizade ali, rica e poderosa, mas tem uma curiosidade, Tomás Antônio Gonzaga, ele era juiz, muito respeitado, aliás, né? Pela sua eloquência e pelo seu poder. Mas ele era considerado pela coroa portuguesa como um juiz corrupto, que gostava mais do dinheiro do que da justiça. Mas então, de curiosidade sobre Cláudio Manuel da Costa, advogado dos contratadores e que estava todo enrolado com esses contratadores, né? E o Cônego Vieira, que era o intelectual mais inteligente. Dizem que o Cônego Vieira, ele era realmente um homem muito inteligente e um homem muito entendido do iluminismo. É dito que ele tinha, gente, 800 livros em sua biblioteca quando ele foi preso, que eles encontraram. Uma coisa grandiosa para a época e local, né? De tão inteligente. Dizem que ele dava aula sobre a independência dos Estados Unidos para os inconfidentes e que ele explicava tudo sobre o iluminismo também. Não escapava. Também vendia sacramentos e também tinha lá os seus rolos. Tinha uma filha, o que dizem que era muito comum na época os padres terem, né, filhos na região, esparramados ali na região. Coisas que, né, não condizem muito com a função de padre, né? Mas então, e a última curiosidade que eu quero deixar aqui, além das fofocas que estamos fazendo sobre os confidentes, é sobre a bandeira. Aí que eu vou dizer aquilo que eu disse lá atrás do Tiradentes, né? Alguns dizem que o Tiradentes que propôs colocar aquele triângulo no meio e dizendo que seria a representação da Santíssima Trindade. Já foi descoberto que não tem nada a ver.
Há outros, né, historiadores que já descobriram que aquele triângulo, na realidade, ele representa o símbolo da maçonaria. Boa parte dos inconfidentes eram maçons. E esse símbolo da maçonaria traz o sentido de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Nada de Santíssima Trindade, como alguns dizem. Então, quanto à cor, dizem no início que o triângulo era verde, né? Mas que depois escolheu-se o vermelho, porque o vermelho sempre foi usado em movimentos de luta, de afronta, né? Isso também foi usado lá na Revolução Francesa, mas que acabou então no popular ficando a ideia de que foi Tiradentes que deu aquela proposta. E o que está escrito na realidade, né? A gente sabe que é libertas quais será também, que traduzido, liberdade ainda que dardia, né? E que foi tirado por Alvarenga Peixoto de um versículo do poeta Virgílio, do poeta romano Virgílio, lá do clássico da antiguidade. Liberdade ainda que tardia. Bom, mas antes de encerrar, eu quero indicar um livro. Como eu faço de vez em quando, eu indico alguma obra. Esta obra, Viva o Povo Brasileiro, João Ubaldo Ribeiro. Você deve estar pensando, será que fala sobre a Inconfidência Mineira? Mas João Ubaldo Ribeiro tem uma parte aqui em que ele mostra como surgem os heróis no Brasil. É uma crítica, né, na história. E é muito interessante, porque é literatura e vale a pena, tá? Eu indico. Leia e vocês vão entender o que eu estou dizendo, ok? E eu vou encerrando por aqui. Não deixe de se inscrever, não deixe de fazer seu comentário, dê seu like, tá? E siga a gente aqui. Indique também os nossos vídeos para outros. Preparem-se que logo, logo a gente vem aí com a Conjuração Baiana, outro movimento parceiro da Inconfidência Mineira. E até mais. Tchau!